Pessoal, boa tarde a todos. Agradeço aí a participação, a presença. E nós aqui da Fraternidade Rosa Cruz, do Centro de Estudos de Campinas, São Paulo, Brasil, estamos dando início, nesse momento, à nossa reunião de estudos de Filosofia Rosa Cruz. E como de costume, sempre às 17 horas é o momento que nós fazemos essa reunião aos domingos. É importante mencionar que utilizamos como base desse estudo o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, por Max Rendel. E hoje nós veremos, no dia 4 de maio de 2005, a nossa 222ª, ou seja, estamos iniciando a nossa 222ª reunião de estudos de Filosofia Rosa Cruz, o capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, especificamente a teoria nebular. Em especial, vamos abordar 4 terminologias Rosa Cruzes que consta do texto ao qual vamos trabalhar no dia de hoje. Assim, para a gente dar sequência, vamos iniciar com a oração do estudante Rosa Cruz, papo esse que nos auxilia muitíssimo na iluminação e preparação do ambiente para a nossa reunião. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Teoria nebular. Considerando a gênese e a evolução do nosso sistema sob esse novo prisma, é bem claro serem ambas as interpretações da primeira sentença do livro da Gênesis necessárias à compreensão do assunto. A primeira diz que a evolução teve um começo quando foram criados os céus. A outra, contemplando a primeira, acrescenta que os céus e a terra foram criados da sempre existente essência, não tirados do nada, como afirma zombeteiramente o materialista. A substância raiz cósmica se mantém unida e é posta em movimento. Os anéis formados pela inércia das massas em revolução se separam da massa central, formando planetas, etc., tal como a ciência moderna imaginava. A ciência oculta e a ciência moderna estão completamente de acordo no que diz respeito ao modus operandi. Nessas afirmações, não há nada em desacordo com as duas teorias, como se demonstrará. A ciência oculta ensina que Deus foi a origem do processo de formação e constantemente guia o sistema por um caminho definido. A ciência moderna, para refutar o que chama de ideia absurda e para demonstrar que Deus não é necessário, toma um vaso com água e sobre ela coloca um pouco de azeite. A água e o azeite representam, respectivamente, o espaço e a massa ígnea. Depois, por meio de uma agulha, começa a fazer girar o azeite até que tome a forma de uma esfera. Isso explica ele ser o Sol central. O azeite, girando cada vez mais rápido, se curva mais pelo equador e lança um anel que se rompe em fragmentos. Estes se reagrupam e formam um pequeno globo que gira em torno da massa central, assim como um planeta gira em torno do Sol. Então, ironicamente, o cientista diz ao ocultista: vê como faz? Não há a menor necessidade de Deus, nem de qualquer outra força sobrenatural. Perfeitamente, concorda o ocultista. O sistema solar pode formar-se aproximadamente
de maneira ilustrada. E estranha muito que um ser humano, na posse de tão clara intuição que lhe permite perceber corretamente a operação do processo cósmico e tão inteligentemente no conceber a operação dessa brilhante demonstração de sua teoria monumental, seja ao mesmo tempo incapaz de perceber na demonstração que ele mesmo fez o papel de Deus. Com efeito, dele foi o poder externo que colocou o azeite na água. A ele pertencia a força necessária para pô-lo em movimento, força que tirou o azeite da inércia em que permaneceria por toda a eternidade e o obrigou a tomar forma e a representar o Sol e os planetas. Finalmente, do cientista foi o pensamento que concebeu a experiência e empregou o azeite, a água e a força. O exemplo ilustra esplendidamente a trindade divina que trabalha com a substância cósmica para formar um sistema solar. Ora, os atributos de Deus são vontade, sabedoria e atividade. Veja o diagrama 6 e note cuidadosamente o que o nome de Deus significa nessa terminologia. A ciência teve vontade de fazer a experiência e a oportunidade de encontrar maneiras e meios para a demonstração. Esta oportunidade corresponde à sabedoria, o segundo atributo de Deus. Teve também a força muscular necessária para realizar a ação, que corresponde à atividade, o terceiro atributo de Deus. Além disso, o universo não é uma máquina que, uma vez posta em marcha, continua em perpétuo movimento, sem causa alguma interna ou sem força diretriz. Também isso é provado na experiência do cientista, desde o momento em que deixar de fazer girar o azeite. Também seta a marcha ordenada dos seus planetas em miniatura e volta a ser a massa informe de azeite flutuando na água. Da mesma maneira, o universo dissolver-se-ia imediatamente em sutilíssimo espaço se Deus deixasse por um momento de exercer sua atividade e cuidado. A segunda interpretação do Gênesis é maravilhosamente exata ao descrever uma formadora energia dupla. Não indica especificamente que Deus é trino, mas o conhecimento do leitor é aqui tomado como garantia. Aponta exatamente a verdade quando diz que na formação do universo há só duas forças ativas. Quando o primeiro aspecto do Deus Trino se manifesta como vontade de criar, desperta o segundo aspecto, a sabedoria, para planejar o futuro universo. Esta primeira manifestação da força e imaginação. Depois que essa força primária de imaginação concebeu a ideia de um universo, o terceiro aspecto, a atividade, agindo sobre a substância cósmica, produz o movimento. Esta é a segunda manifestação da força. O movimento, por si só, não é suficiente para formar um sistema de mundos. Há de haver um movimento ordenado. A sabedoria é necessária para dirigir o movimento, de maneira a produzir inteligentemente resultados definidos. Portanto, a primeira sentença do livro do Gênesis diz que, no princípio, o movimento ordenado, rítmico, na substância raiz cósmica, formou o universo. Fim. Bom, pessoal, então, dando andamento aí, segmento, a gente vai tratar basicamente de 4 palavrinhas, todas estão aí no texto do qual fizemos a leitura, faz parte da lição do conceito de causa cruz no cosmos. Vamos ver um pouquinho aí da teoria nubular, o sistema solar, os 3 atributos de Deus, manifestações da força de Deus.
A teoria nebular é um modelo teórico, como a gente viu, e ela explica o quê? Ela explica a formação do globo terrestre e dos demais planetas do sistema solar. E o que é a nebulosa? A nebulosa é espírito. Isso não é reconhecido pelas teorias científicas. E dela nascem todos os planetas desse sistema solar. E qual que é a finalidade? Finalidade de criar o quê? Um campo de evolução espiritual para a humanidade e as demais ondas de vida. A substância raiz cósmica mantém-se unida e é posta em movimento. E vamos ver isso aí um pouquinho mais à frente, como é. E como que surgiu o universo? Ele surgiu do movimento ordenado. Se não for assim, ordenado, não vai surgir, não tem como, né? Ele tem de ser rítmico, a substância raiz cósmica permeando cada átomo por Deus, organizado as forças cósmicas em uma nebulosa giratória, ou seja, espirais. Essa substância espiritual é de onde emanou tudo o que vemos e em torno de nós. E quando ela se manifesta, torna-se espaço cristalizado. Vamos ver isso também um pouco mais à frente e tratar um pouco melhor isso. Os anéis formados pela inércia das massas em revolução separam-se da massa central formando planetas. Isso daí a gente viu o exemplo que foi dado no texto, que elucida, auxilia enormemente a compreensão da nossa mente, que ainda é principiante. E no início desse esquema de evolução, a nebulosa era como? Ela era escura e quente. Depois disso, ela tornou-se ígnea, é um estado de fogo brilhante e luminoso, ou seja, iluminou-se. Através do quê ou por quê? Porque foi produzido calor. E pelo movimento de tudo isso daí, o que veio? Formou? Vida. A umidade e o calor fez com que solidificasse. A atmosfera em nosso redor, que é o espaço entre os mundos, é espírito. Isso é afirmado pela Rosa Cruz. Há uma constante permuta. Que permuta? Ou seja, forma dissolvendo-se em espaço e espaço cristalizando-se em forma. O que significa isso? Forma dissolvendo em espaço e espaço cristalizando-se em forma. Uma pergunta. Que tudo é Deus, tudo tem energia espiritual, e a gente tem aí a condensação, quando você cristaliza, e quando você volta para o que a gente fala de caos não é vazio, caos é estado de espírito, é o espírito, né? Essa permuta, ela depende do referencial que você está. Se você está no referencial aqui na região química do mundo físico, ou seja, renascida do mundo físico, quando você forma, você olha e vê a forma dissolvendo esse espaço, para você é a morte. E quando você vê o espaço cristalizando em uma forma, para você é nascimento. Então, para um irmão ou irmã materialista ou ateu ou agnóstico, ele está sempre vendo a morte e o nascimento. Morte quando some e nascimento quando aparece. Para um espiritualista, toda vez que ele fala, ele vê a forma dissolvendo no espaço, ele diz assim, é um nascimento em outra dimensão. E quando ele vê o espaço cristalizando em forma, ele fala assim, esse ser está saindo de outra dimensão para entrar na dimensão restrita da região aqui do mundo físico. Ou seja, está tudo em constante movimento a todo momento. Isso vale não só para a forma física, como para a forma de desejo e forma de pensamento.
Os nossos desejos e pensamentos, eles estão sistematicamente se dissolvendo e sendo recriado por nós. Se a gente deixar solto, ele fica criando sentimentos, desejos inferiores e sumindo com desejos inferiores. Se não tiver nenhum processo no meio que ajude, fica um ciclo vicioso que destrói todo o esquema de evolução, que foi essa a origem da vida. Sem contar que toda forma no mundo do desejo, ela é muito, muito maleável. Ela muda assim constantemente, nem um piscar de olho. Bom, é importante a gente aqui ressaltar, né, lembrando sempre que estamos falando de uma teoria nebular. E isso restringe ao nosso sistema solar. Ela é muito ampla e a gente vai só se restringir a esse ponto do nosso Deus Trino. Não vamos adentrar em outros pontos acima disso, é palco para outra discussão, senão também não vamos ter tempo aqui. Isso que o Glauco falou é de extrema importância. Porque quando você fala o universo, nós estamos falando do sétimo plano cósmico, que é o que o Glauco está mostrando ali. Porque senão você fala que a mesma coisa acontece nos outros 6 planos acima. E na atual conjuntura não nos é permitido entendermos ou compreendermos o que acontece nos planos. Aliás, a gente tem que dar graças a Deus a gente saber que existem outros planos e saber como é que funcionou o sétimo, como é que criou-se o sétimo plano a partir do primeiro plano. Mas dizer que a teoria nebular é uma coisa que explica a criação em todos os outros planos, há uma hipocrisia e uma ignorância muito grande que muitos irmãos e irmãs ainda acham que é, entendeu? Então o universo é uma coisa restrita ao sétimo plano cósmico. Por outro lado, a gente olhando isso, a gente vê a beleza e a infinitude da criação de Deus, dos deuses e de todos os outros seres dos 6 planos cósmicos até o Ser Supremo. Então, esse alerta do Glauco é muito importante. Restringimos humildemente o nosso estudo ao 7º plano cósmico. Muito bem. Aqui, gente, nesse ponto, longe assim de comparar qualquer coisa relacionada a Deus, mas para a gente conseguir entender ou facilitar um pouco esse entendimento, né? Quando a gente diz aqui que antes de se manifestar, Deus está assimilando os resultados do último dia de manifestação, só fazendo uma pequena analogia muito básica e longe de colocar aqui como Deus, mas é como se antes de iniciar qualquer coisa aqui no mundo físico, supondo que a gente venha aqui e queira construir um condomínio, o que a gente faz primeiramente? Antes dele existir, primeiramente ele não existe fisicamente, ele existe em um local que a gente não vê e, ademais disso, para que ele possa realmente existir, ele tem que ter uma base anterior. Então é isso que eu estou entendendo, que ele está mostrando aqui de uma maneira bem simplória para a gente entender no nosso mundo físico. E, consequentemente, para ele dar sequência nisso, para trazer isso manifestando esse ponto, ele tem que buscar o quê? Um espaço. Aonde a gente vai buscar esse espaço? Bom, não é o ponto aqui, mas esse espaço é a mesma coisa que a gente for num lugar aqui na Terra e buscar um espaço para a gente poder trazer e buscar materializar esse condomínio. O que eu estou dizendo condomínio? Você vai construir determinados galpões ali dentro daquele condomínio. Cada galpão ele vai dar sequência aqui falando que esse espaço ele é delimitado e decide criar um sistema solar. Ou seja, dentro desse espaço ele buscou criar galpões. Aqui a gente está falando de mundos e planetas. Só uma coisa, olha que lindo que o Glauco falou aí. O que nos dá a autoridade de falar um negócio desse? É uma lei cósmica, uma lei divina, que nos dá a autoridade de falar um negócio desse. Qual é essa lei? É a lei de como é em cima
é também embaixo. Embaixo, é isso aí. É a lei que diz que tudo que acontece no macrocosmo acontece no microcosmo. E essa lei nos leva a justamente isso. Nós, quando morremos, nós estamos fazendo exatamente como Deus que nos criou. Nós estamos assimilando a nossa última vida, que é nossa dia de manifestação. Nós estamos assimilando. E aí lá no terceiro céu, nós estamos o quê? Construindo uma próxima vida. Então a gente se limita no espaço e tempo. Por isso que nós estamos aqui no espaço e tempo. Por isso que a gente nasce, cresce, fica bobo e morre. Brincadeira. A gente nasce, cresce, evolui e morre. Não é assim? Então, a mesma coisa. Deus está evoluindo também. Entre aspas, o que é a morte de Deus, entre aspas, é justamente ele acabar o dia de manifestação para assimilar aquilo que ele construiu na última. Entendeu? Por isso que a morte não existe, né, Marco? A gente fala isso direto na Roda da Cruz. A morte não existe. Não existe morte. Existe uma continuidade em outro lado, do outro lado. O Glauco foi muito feliz nisso. Tá? Ele colocou macrocosmicamente o que a gente sabe microcosmicamente. Exatamente. E encaixa direitinho, né? Se você pensar, encaixa em três bullets. Bullet não, como é que é em português? Três pontos, que é o que ele... Mas bullet em português é três itens. Três tópicos. Três tópicos, isso. Pô, obrigado. Tópicos. Eu te falar inglês, né? E similar, dando segmento aí nesse ponto, é a mesma coisa. Dentro de um galpão, que não se correlacionam um com o outro, mas está dentro desse espaço, eles não estão ali vinculados de uma maneira direta, ou seja, não tem acesso, ele coloca ali os seres, que são essas hostes. Esses seres que têm um crescimento ou chegou num ponto muito superior a outros. Em outro galpão, ele está colocando outras inteligências que não tem tanta inteligência ou conhecimento ou informação daquele que está em um outro galpão. E assim sucessivamente. Né? Basicamente, isso que a gente está transcrevendo de uma maneira mais mundana para elucidar essa teoria. E aí, dando seguimento aí, olha que coisa, com relação à criação desse mundo, né, nesse contexto que a gente colocou, nesse espaço, cada planeta, vamos dizer aí que seria um galpão, né, incluindo a Terra, né, incluindo o galpão onde nós estamos, é um campo de evolução que foi criado com o propósito de servir como escola, ou seja, esse galpão é um local onde nós estamos estudando ou tendo as nossas provas constantes, diárias, 24 horas do nosso dia. Então, dá licença um pouquinho. Você está chamando de galpão, é cada estrelinha dessa. Olha, então, deixa eu só ver se eu entendi. Nós temos um Deus, ele se expandiu, criou um espaço onde ele tem aí, ó, vários planetas, sendo que o do meio, que é o que tem aquela bolinha com um quadradinho, é a Terra, que é o nosso campo de evolução. Mas do lado nós temos aí outros planetas, Marte, Vênus, Mercúrio, é isso que você está chamando, que você falou que é similar galpão. Eu só dei esse exemplo para facilitar um pouco mais para a gente entender, ou trazendo aqui para o nosso mundinho e para os demais, para facilitar um pouco mais o que eu estou entendendo, tá bem? O planeta Terra ele passou por várias etapas e isso é natural, né, gente? Tanto é que uma escola, a partir do momento que dentro desse galpão, que é uma escola, a partir do momento que tem seres ali e cada um vai evoluindo, o que acontece? A escola também precisa se aperfeiçoar, ela também precisa melhorar, ela também precisa crescer. É isso que ele está dizendo, ou seja, a própria Terra também evoluiu. É similar ao que a parte física de uma escola também precisa fazer para colocar mais equipamentos adequados para aqueles seres que já atingiram determinados momentos. Basicamente é isso. É por isso que cada planeta tem uma terminologia na Rosa Cruz que o coloca como um campo de evolução. E como campo de evolução, ele vai crescer, ele vai evoluir. Né? Então,
O planeta, todos esses planetas que foram colocados aí, nós estamos dando em outros lugares, na São Luís da Cruz, eles começam, igual você falou ali, começa como uma matéria ígnea, né? Que não é um campo de evolução. Tanto é que, né, naquela época a matéria ígnea, se pisasse lá, você morria, porque é muito quente, né? Depois ela se tornou luminosa, né? Depois, a hora que ela começou a se solidificar, aí ela começou a criar um campo que a gente podia ter um corpo próprio para evoluir naquele campo, né? Então, para mostrar que esses planetas, eles evoluem porque são campo de evolução, que é o contrário de campo de desintegração, né? Campo de integração também existe, que é quando, né, a forma executou tudo que precisa e ela vai ser dissolvida para voltar para a economia natural da natureza, né? Então, só que os planetas ali são todos campos de evolução. Outra curiosidade interessante, que a Regiane bem mencionou, quantos planetas tem ali? 7. Então, são 7 planetas, são 7 campos de evolução no nosso sistema solar, né? Não existe outros campos. Então, se a pessoa chegar e falar assim, mas agora tem o Orion, que é um planeta que está entre... Tem a Penélope, como é que chama? Perséfone, entre Mercúrio e Sol. Aí tem agora um outro planeta. Gente, pelo amor de Deus, para com isso, entendeu? Não existe isso. Por que não existe isso? Por que são 7 planetas? Por que a gente tem certeza absoluta que são 7, não são 8, não são 9, não são 10? Por que a gente tem certeza disso? Qual o motivo que faz o estudante Rosa Cruz ter certeza que são 7? Vocês já pensaram nisso? Não é dogma. Foi porque alguém escreveu e ninguém aqui pode falar, que pode discordar. Não é isso. Por que a gente tem certeza que é 7? Vocês já pensaram? Por que a gente tem certeza que é 7? Nós temos todos os seres que habitam esses planetas. Tudo bem, mas quem... Pela questão do microcosmo e macrocosmo, nossos 7 corpos e os 7 planetas, alguma analogia desse tipo? Sem dúvida alguma. Tudo que acontece no macrocosmo tem que acontecer no microcosmo. Então, se eu tenho 7 aqui, eu tenho 7 lá. Eu não posso ter 8 lá, 9 lá, 10 lá, 11 lá, entendeu? Então, isso que nos garante. De novo, a lógica é que nos faz ter a certeza disso. Eu estou dizendo tudo isso, gente, porque tem um movimento dizendo que está tendo os planetas também aparecendo aí no meio do nada aí, e que ele é sentido, e que ninguém viu ainda porque não tem ainda um telescópio apropriado. Pô, para com isso. Ô Carlos, mas ele não podemos estar tendo, eu vou fazer uma analogia, planetas aparecendo e que não sejam do nosso campo de evolução, assim como Plutão. Não, estou falando o seguinte, concordo contigo, estou falando dentro do nosso sistema solar. Isso. Fora do nosso sistema solar, nós já temos certeza absoluta que tem 2, que é Netuno e Plutão, e que vai ter um. Por que a gente sabe que vai ter um? Porque o Max Rendel viu na memória da natureza, como quarto iniciado, ele viu lá e disse, vai ter mais um. Mas que não é do nosso campo de evolução. Não é do nosso campo de evolução e só aparece, entre aspas, para nós, quando tem irmãos e irmãs que precisam das influências deste planeta. Ele existe, ele está lá. Plutão até 1938, ele não existia, entre aspas. Por que entre aspas existia? 1938. Ele existia, né? Ele nem estava no nosso livro. Mas não é que não estava. Aí que está a situação. Não é que não estava. É que até 1938 não existia nenhum ser humano capaz de sentir que necessitavam as vibrações, as lições oferecidas por Plutão. É só por isso. Não existia, não precisava. Porque, veja bem, tudo na economia da natureza, ela aparece quando necessita. Se não necessita, não aparece. Aliás, é uma bela lição para a gente, né? Para não ser intrometido em muitas coisas que não interessa a gente ser intrometido, concorda? Né? Então aí está o macrocosmo, nós somente ensinando o microcosmo aqui a não ser intrometido, né? Então, ele está lá. Plutão, você acha que Plutão só foi criado em 38? Ele foi criado há bilhões, trilhões de anos atrás, mesmo porque ele está no sistema solar, do lado do nosso sistema solar, que é muito mais evoluído que nós. isso. O Deus do sistema solar de Plutão e Netuno é mais evoluído do que o nosso Deus em relação à manifestação, apesar de toda a onisciência, onipotência e onipresença. Então a gente sabe disso porque as influências de Netuno e Plutão são sentidas por poucos seres da Terra. Agora, são muitos sentidos por muitos seres de Júpiter.
por muitos seres de Saturno, por muitos seres de Urano, por muitos seres de Mercúrio, por muitos seres de Vênus. Na Terra, por poucos seres, e em Marte, provavelmente por ninguém, certo? Porque Marte está pior que nós. Isso tem todo sentido, porque é a evolução, né? Exatamente. Então, completando o que a Regiane falou, dentro do sistema solar são 7. Fora do sistema solar, à direita, à esquerda, para cima e para baixo, tem bilhões, trilhões de outros campos de evolução que, se nós precisarmos, vem nos ajudar, lançando a influência dele. É aquele negócio, eles estão aqui em cima, não são eles que abaixam, é a gente que sobe. Entendeu? Eles nunca baixam, eles estão lá em cima. A gente que vai galgando e começa a ter lições necessárias para serem aprendidos aqui. Até porque nós estamos num momento de evolução. De evolução. Então, a própria palavra evolução é isso. Você cresce, você sobe, não regride. Só recapitulando, quando a gente fala no nosso sistema solar, é esse que está aí, que é guiado por este Deus. Quando eu falo, foi criado por esse Deus. Criado, e aí de alguma forma a gente está sob o direcionamento desse Deus. Quando eu falo, Plutão não pertence ao nosso campo solar, eu estou dizendo que ele está sob a influência de um outro Deus, que lá no slide anterior, exato, a gente mostrava lá vários deuses. Os outros deuses do sistema solar, né? Só, nossa, tinha vários deuses, e aí foi um outro Deus que criou esse campo e ele está sob essa evolução. Então, eu posso ver outros planetas surgindo, ele só não vai estar no nosso sistema solar. Eu tenho uma dúvida ainda. Ainda ficou a dúvida, eu entendi na questão do 7 e a correlação entre macro e microcosmo. Só que ainda não ficou para mim claro a questão do número 7, o número que poderia ser. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão conceitual. Quando eu falo de sistema solar e a questão quando você colocou de campo de evolução, quer dizer o seguinte: existe uma região do espaço na qual e pela qual foi definido um campo de evolução. Essa região de espaço, que se chama de sistema solar ou planetas, não é a mesma coisa a definição ipsiliteris de sistema solar e planeta que a ciência tem. Então eu quero dizer o seguinte: existe um campo de evolução e uma região de espaço. A evolução espiritual diz que existem planetas e existe esse sistema solar. Por exemplo, a ciência não coloca a Lua como planeta, mas nem o Sol, obviamente, certo? Mas coloca os planetas como os planetas que a gente já conhece. Entendo eu que aí é diferente. Então, eu estou falando que é uma região onde eu ponho um sistema de evolução, um sistema solar. E eu estou chamando alguns planetas, e esses planetas, a Lua, por exemplo, o Sol, está contido como um deles no entendimento dessa questão de evolução ou não? Ou são os planetas comuns que a ciência coloca? Veja bem, todos os corpos celestes que existem no nosso sistema solar são campos de evolução ou campos de integração. O que são campos de evolução? Campo de evolução é um ambiente apropriado com tudo o que precisa para um grupo de seres evoluírem. Então, um grupo de seres que precisam desse campo de evolução contém tudo o que precisa. Contém um mundo físico, com a parte química e etérica, contém um mundo do desejo, contém um mundo do pensamento. Então, seres que precisam evoluir desse contexto, com outros seres, inclusive, mais evoluídos do que eles ou menos evoluídos do que eles, são colocados nesse campo de evolução, né? Então, por exemplo, nós aqui na Terra, nós somos seres que estamos evoluindo no campo de evolução que chamamos de planeta Terra. Tem irmãos nossos que estão evoluindo em Marte, outros estão evoluindo em Vênus, em Mercúrio, e nunca habitaram a Terra. Porque quando Deus criou os espíritos virginais, ele criou os espíritos virginais, todos eles evoluindo num bloco só, né? O bloco colocou aí, que foi o início da teoria angular, certo? E que foram evoluindo de uma maneira diferente do que o previsto. Porque o previsto nunca foi separar em planetas. A separação de planetas foi porque é o seguinte: todos esses seres que foram criados por esse Deus solar foram criados com livre-arbítrio. Desde lá. Criar com um ser como livre-arbítrio significa
Porque ele tem livre vontade de fazer o que ele quiser na vida, inclusive de destruir a própria oportunidade de evoluir. Ou de evoluir de uma maneira fantástica e vai lá para cima. Então, desse ponto a esse ponto, tem uma infinidade de possibilidades aqui. Qualquer ser criado por esse Deus tem essa prerrogativa, livre-arbítrio. E aí, nesse sentido é que aconteceu, né? Tem vários seres que começaram a não conseguir evoluir no campo de evolução chamado Sol. Não era por causa de temperatura. Temperatura é o mínimo do negócio, tá? Mas é por causa das vibrações potentíssimas, vibrações espirituais enormes. Tanto é que temos arcanjos que evoluem nessas condições, que é uma outra onda de vida, né? Que foi criado por esse Deus em outro dia de manifestação, não foi nesse dia de manifestação. Então, o campo hoje de evolução do Sol é um campo apropriado para os arcanjos, seres criados por Deus em outro sistema. Agora, dentro daqui dos 7 foram criados espíritos virginais, que são irmãos nossos. E que estava todo mundo evoluindo ali. Só que ao longo do tempo começou a haver diferenças de necessidade de evolução. Não conseguia se responder àquele campo de evolução. Aquele campo de evolução ficou muito elevado para aqueles seres adquirirem as lições. Era como classe de escola. Como classe de escola. Isso. Exatamente. Aí começou-se a separação em planetas, de maneira a dar a possibilidade de cada grupo de seres evoluir do seu campo de evolução apropriado. Então, se nós estamos na Terra hoje, é porque nós somos seres, todos nós aqui, que estamos no mesmo nível de evolução, cujas vibrações do planeta Terra são necessárias e suficientes para nós. Se nós tivéssemos uma capacidade de falar, não, cansei da Terra, vou para Marte, a gente podia se ferrar. Por quê? Porque as vibrações de Marte são muito mais densas do que não, muito mais baixas do que aqui. Entendeu? As de Mercúrio são muito mais altas, de Vênus são muito mais altas, de Júpiter muito mais altas. Então, para nós, seres humanos que estamos aqui, a Lua é necessária o suficiente para tal. Tanto é que nós temos uma missão na Lua, aqui na Terra. A missão é de garantir que esse campo de evolução seja sustentado por nós mesmos. Por exemplo, quem é que sustenta o campo de evolução chamado planeta Mercúrio? Quem é que sustenta Mercúrio? Planeta Mercúrio. Quem sustenta? Os espíritos virginais que moram lá. Quem é que sustenta Vênus? Os espíritos virginais sustentam lá, são os espíritos planetários. Então, o espírito planetário de Mercúrio são os espíritos virginais. O espírito planetário de de Vênus, são os irmãos nossos venusianos, certo? Espíritos virginais de Vênus. Quem é que sustenta o imenso campo de evolução chamado Júpiter? Os espíritos virginais que estão lá em Júpiter. E Saturno? Os espíritos virginais estão em Saturno. E Urano? Os espíritos virginais que estão em Urano. E a Terra? Cristo. Porque nós não estamos em condições de nós não conseguimos sustentar o nosso próprio porque planeta. Olha que interessante. Até o início da época Atlântica, nós estávamos em condições. Mas nós tivemos aquela. Exato. Então, na época polar, a gente era espírito planetário. Na época hiperbórea, era espírito planetário dentro do Sol, né? Na época hiperbórea, a gente já era espírito planetário. Quando expulsou para cá o espírito planetário, éramos nós. Olha que interessante. Hiperbórea. Chegou no início da época Atlântica, ainda éramos nós. Aí, quando tivemos que focar a nossa consciência na região química, que é isso que aconteceu. Nós tínhamos 2 caminhos. Ou ir pela linha dos anjos, que era a linha devagar, quase parando, mas que ela chega lá, certo? Com segurança. Ou o caminho de atalho, que era pelos espíritos lucíferos, né? Que é rapidinho pra caramba, mas se ferra. Nós fomos pelo rapidinho, mas pra caramba, mas se ferra. Muitos de nós, muitos não foram. Mas a grande maioria foi. E ferramos com o nosso campo de evolução. Exatamente. E por que nós ferramos? Porque por causa de uma força chamada força sexual criadora. A força sexual criadora, ela é divina. Né? Nós vimos aqui em outras reuniões que ela é fornecida, nos dada pelo Espírito Santo. Terceiro aspecto que o Glauco bem explicou lá, que é o aspecto de movimento. Que é o aspecto que dá um movimento que dá vida. Movimento é vida. Onde não tem movimento, não tem vida. Tudo é vibração. Tudo é vibração. Tudo que existe tudo no universo inteiro é vibração.
A diferença é a taxa de vibração, baixinha, média, grande, enorme, mas é vibração. Então, movimento é vida. Que nós pegamos com essa força sexual criadora e quisemos usar ela de maneira destrutiva, para ganhar poder, para fazer o que a gente quisesse quando quisesse, ostentação, para fazer o que a gente quisesse a hora que a gente quisesse, né? Porque na realidade é o seguinte, a força sexual criadora foi feita para a gente criar pensamento, né? Ou criar chances e oportunidades para outros irmãos e irmãs evoluir, que chama nascimento nessa região química do físico. O que nós usamos? Nós usamos para nos gratificar. Né? Inferiores. Exatamente, porque através dela nós entendemos que nós conseguimos o quê? Egoísmo, orgulho, poder, fama, riqueza, subjugar. Enquanto a gente nascia como homem, quantos e quantos tempos lá no mundo atrás, né? Agora não, agora já mudou, tá? Mas antigamente a gente subjugava as mulheres quando a gente nascia como homem, certo? Não subjugava? O homem podia ter quantas mulheres quisesse, agora a mulher podia ter um homem. Aí você falava assim para o pessoal, isso é na década de 50, tá? Década de 50. Mas por que o homem pode ter vários amantes e a mulher não pode? Pela natureza do homem. O homem tem uma força sexual muito forte e ele tem que aliviar a força. Né? Não é assim que falava? Se alivia, não é? Tinha esse verbo, se aliviar? Então olha, estou falando da década de 50, imagina lá atrás como era. Dá uma lida na internet e vê como é que era na época dos romanos, lá atrás. Exatamente, entendeu? Então, por causa dessa... E esse gasto foi da época Atlante até agora. Olha a desgraça. Só que chegou na época Atlante, o perigo da época Atlante que fez com que a gente se ferrasse e não conseguisse manter o campo de evolução, foi que esse tipo de gasto foi tão intenso e tão grande, usado não só para o ato sexual, mas para usar para egoísmo, poder, magia negra, etc. e tal, que o campo de evolução da Terra balançou na sua vibração. Balançou o suficiente para ela ser destruída. A Terra ser destruída como campo de evolução. Aí, por que houve a necessidade? Tá bom, é livre-arbítrio, destruiu, azar, vocês se fazem de novo. Por que não aconteceu isso? Porque veio Cristo. Não. Por que Cristo pôde ter vindo para salvar? Porque ele podia chegar num momento que não tem salvação. Igual doença nossa. Doença nossa não tem um momento médico que o médico fala assim, daqui para frente é só paliativo, não tem mais como voltar. A gente fica doente, dá para voltar aqui, dá para voltar aqui, dá para voltar aqui, dá para voltar aqui. Se chegar nesse ponto daqui para frente, não dá para voltar. Não existe isso. Todo mundo sabe disso, não sabe? Sim. Tanto é que a gente sempre faz medicina preventiva para ver se qualquer doença que nós temos não chega nesse ponto, né? Se chegar, é ladeira abaixo, não tem como voltar, não é verdade? Né? Então, é a mesma coisa que aconteceu no campo de evolução. Agora, a pergunta que eu faço aqui, por que Cristo ainda conseguiu voltar e salvar? Por quê? Porque teve alguns seres capazes de participar e ajudar no processo de salvação. De ser a semente. Porque, veja bem, o processo de espírito planetário é um processo de dentro para fora. Exato. Não tem como... Olha, Deus, Cristo, Jeová, que é o Espírito Santo, ele podia muito bem chegar aqui e falar, tá bom, acaba tudo, eu vou fazer outro campo de evolução do lado, todo mundo vai pensar, no 3 todo mundo pula, 1, 2, 3, pula tudo para lá. Isso é de fora para dentro. Não existe esse processo de fora para dentro. Por que não existe processo de fora para dentro? Porque nós estamos naquele momento do imbicar, nós estamos saindo desse de fora para dentro, que era os processos de espírito de raça, Deus de raça e tal, para o processo de dentro para fora. Então, esse momento foi crucial para a gente, por isso que a gente se ferrou neste momento, entendeu? Porque era um momento tipo assim, cara, não tem mais como oferecer para esses seres que estão evoluindo no campo de evolução chamado Terra, qualquer coisa de fora para dentro, porque tudo de fora para dentro já foi falado. E esse pessoal é teimoso para dedéu, entendeu? Então tem que ser de dentro para fora. Aí, como você falou, existem seres humanos que não caíram, que não atenderam à sugestão dos espíritos lucíferos, que não foi uma ordem, não foi uma imposição, foi uma sugestão. Muitos seres humanos não caíram.
entenderam o que era a ideia. A ideia é o seguinte, ó. Se você usar bastante força sexual, você consegue ter acesso à região química do mundo físico e fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Opa, e várias pessoas falaram, é assim, eu quero. E foi, caiu. Porque o fazer o que quiser, a hora que quiser, não respeita as leis divinas. Cria-se as leis dos homens. Aí começou a criar a lei dos homens. Que é a lei do orgulho, do egoísmo, da hipocrisia, né, da subjugação, como eu falei aqui, certo? Né? E teve aqueles que falaram assim, não, eu gostei da ideia sua, mas eu não vou usar esse método de gastar a força sexual criadora quando eu quero. Eu vou gastar o método de controle dessa força sexual, obedecendo às linhas cósmicas. Continuando obedecendo às linhas cósmicas, né? Não foi subjugado pelos anjos, porque esses seres humanos, irmãos nossos, já entendiam o processo. Falaram, é necessário que eu me conscientize da região química do mundo físico, mas eu não preciso gastar a força sexual criadora de maneira destrutiva para fazer isso. Então, esse grupo de seres humanos, que hoje conhecemos com o nome de irmãos maiores, dentre esses irmãos tem os apóstolos, tem alguns santos, tem vários, Jesus, tem muitos seres aí, que foi por causa disso é que o Cristo conseguiu vir. Porque se não tivesse um ser humano, a gente tinha morrido. E isso está na Bíblia, nós vamos estudar isso na Bíblia. Não acabe com eles, porque ainda existem pessoas boas no mundo. Está lá na Bíblia. E está muito bem colocado, inclusive, aqui, ó, quando ele explica Cristo e Cristo Jesus e o plano de redenção, né? Esse plano de redenção. Então, tanto é que quando Cristo apareceu aqui, né? Não é por coincidência, né? Que naquela região lá, que era a pior região, né? Ele passou na pior região, né? No pior caso, no caso dali, aquela região naquela época ia ser uma segunda lua. Dali ia sair material para a segunda lua. Não é por acaso, quando ele nasceu ali, quando ele apareceu ali, apareceu um monte de seres espiritualizados. João Batista, Abraão lá, não era Abraão, mas vários seres com o nome de Abraão, Moisés 1, Moisés 2, Moisés 3, Moisés 4, Moisés 5, Noé 1, Noé 2, Noé 3, Noé 4, Noé 5, e foi aparecendo um monte lá. Aqueles apóstolos que apareceram, os essênios que apareceram. Você acha que é coincidência todos ali? De repente, alguém falou, é ali que vai nascer, né? Vamos lá, todo mundo. E houve uma caravana do mundo inteiro para lá? Não. Foi um processo de renascimento, de escolha de latitude e longitude para nascer. Você tem que preparar uma corte, né? Para que essa corte possa assumir. Sem dúvida alguma. Então, tudo isso fez plano. Tanto é que tem um artigo, um post lá no nosso site, a gente coloca o seguinte: todos os sinais que existem no Antigo Testamento, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 a.C., mostrando aonde Cristo ia nascer e quando o Cristo ia aparecer. Então é um processo longo, de vários renascimentos desses seres. O próprio Jesus, por exemplo, a gente viu que nós já estudamos, né? A genealogia de Jesus, dizendo quando começou ali, nasceu fulano, ciclano, blá, numa linha de milhões de anos atrás, entendeu? Né? Então Cristo apareceu, e por aparecer porque tinha gente, nossa, irmãos e irmãs, que a gente tem que ter uma gratidão eterna por eles, entendeu? Aí conseguiu salvar esse planeta no sistema que está, só que com o sacrifício de Cristo. Um arcanjo com uma vibração milhões e bilhões maiores do que da nossa, tendo que se submeter a uma parcela do seu tempo, onde não precisa se aprisionar tempo e espaço, para manter esse planeta ainda inteiro, porque se ele sair, o planeta vai embora. Por quê? Porque muitos de nós ainda continuam fazendo a besteira que fazia na época que ele veio. Entenderam a situação? Então, é por isso que há a necessidade desse tipo de campo de evolução, tá? Então, o campo de evolução são os planetas, cada qual no seu lugar, com seus seres, são o Sol do nosso sistema solar, que é uma estrela, que não é um planeta, é uma estrela de quinta grandeza, que é onde tem os seres mais evoluídos do nosso sistema solar, certo? Nós conhecemos os arcanjos, tem muito mais outros seres evoluídos, que a nossa incompetência mental não sabe, e não precisa nem saber, porque não interessa pra gente.
E quem é o terceiro campo de evolução que existe? Os anjos. Não, A as luas. Algumas luas. É. Algumas luas. A nossa lua em particular, ela é um campo de integração, de evolução ou um campo de desintegração? Não. Ela é os dois, né? Exato. Ela Exato, é um Regiane. campo de evolução, porque a pessoa pode voltar para o nosso sistema de evolução em algum momento. Não, ela é assim. Ela é um campo de evolução porque é o reino dos anjos. Imagina você falar que os anjos vivem no campo de integração. É sacanagem, né? É. Então, em particular, a nossa lua, ela é um campo de evolução dos anjos. E como nós temos uma incompetência enorme de muitas das energias solares, principalmente invisíveis, a gente receber direto. A gente não consegue. Então a gente reflete na lua e vem na lua. Por isso que a lua está no nosso horóscopo. A lua está no nosso horóscopo porque ela mostra sempre o seguinte: ô infeliz, eu estou aqui para que você consiga receber essas influências solares que diretamente ia acabar com você, ia te torrar, espiritualmente falando, entendeu? Eu não sei como se ia torrar espiritualmente, mas de qualquer maneira ia ser um trem desse daqui. Então ela alivia essas influências, passando para nós esse tipo de coisa. Então é um ponto de evolução. Outra característica da Lua como ponto de evolução é que nos permite nascer aqui, porque é ela que nos dá as forças cristalizantes para que a gente consiga materializar em região química aquilo que a gente construiu como arquétipo. Certo? Mas existe campo, e ela tem desintegração, que é onde é o... Qual é o lugar da desintegração da Lua? Como é que chama? Tá vendo? Todo mundo sabe para onde não se deve ir. Certo? Que é o cone. O que é o cone sombrio da Lua? Astronomicamente falando, é o lado da Lua que você nunca consegue ver a Terra. Sabiam disso? É encaixado, é. Tem um lado da Lua que você nunca consegue, a não ser que você vá lá, né? Certo? Já mandaram sonda lá, você viu que já mandaram sonda lá, né? A sonda olhou lá e não viu nada. Lógico que não vai ver nada, porque não tem nada físico para ver, nada de região química para ver, então não vai ver nada mesmo, né? E o regolinho. De repente apareceu o cara vai sentir um arrepio, alguma coisa assim, certo? Porque foi a sonda que foi lá, foi não tripulada, certo? Né? Então, mas teve seres que escolheram ir para lá, né? Então, é aí que está. Essa é a parte de desintegração da Lua. Então são irmãos nossos, irmãos, que fizeram bem pior do que nós fizemos. Por quê? Eles fizeram tanto, mas foram tanto, assim, sacanas, fizeram tanto mal, mas fizeram magia negra, mas negra ao extremo, certo? Egoísta e tal, que eles perderam os átomos sementes de quantos corpos? Quantos corpos eles perderam? Todos eles. Conta-se todos. Sim, físico, corpo denso, vital. Exatamente. Nossa, mente. Desejo. E mente. As quatro. E mente. Olha, presta atenção. Eles não perderam os veículos espírito humano, de vida e divino. Eles não perderam esses três. Eles são egos. Porque isso não se perde. Por que não se perde? Porque é espírito. Espírito não se perde. O espírito divino de vida humano, eles não se perderam. Eles estão lá como egos. Mas eles não têm condições de construir corpos. Então são egos sem possibilidade de construir corpos. Esperando um novo. E aí eles têm que esperar desse Deus. Quando vai ser? E o que eles estão fazendo lá? Jogando baralhinho, tá ali. O que eles estão observando a gente? O que esses seres estão fazendo lá? Revoltado. O que eles estão fazendo lá? Eles não conseguem ser revoltados porque não tem o corpo de desejo para sentir. Não conseguem pensar nada. Eles não conseguem ver nada porque eles não têm órgãos físicos nem etéricos para usar. Eles não conseguem manifestar o pensamento porque não tem mente para manifestar o pensamento. Eles pensam, mas não manifestam. Então o que eles estão fazendo lá? Ele pode crescer com os espíritos, com os veículos que eles têm, né? O que eles estão fazendo lá? Essa vibração. Eles estão no terceiro céu, sabe? Aonde eles estão? Como chispa divina, eles estão lá no terceiro céu. Não estão no terceiro céu. Esse é o problema, porque se estivesse no terceiro céu, eles conseguiriam manipular arquétipos. Eles não têm mente abstrata. Até inércia. O que é inércia? Estão fazendo um eterno? É um eterno lá, não? Não tem consciência. Então, o que eles estão fazendo? Está aguardando. Está em transe profundo. Vou melhorar a pergunta, tá? Se eu aqui
Sou uma pessoa boazinha. Não faço mal nem bem para ninguém. Certo? Sou cuti-cuti. Sempre bonzinho com todo mundo. Não interfiro com ninguém. Fico no meu cantinho. Dou dinheirinho para as pessoas. Fico no benzinho aqui. Papai, não faço mais nada senão isso. Tenho uma empresa ou sou empregado, mas faço tudo direitinho. Não me preocupo com... Não quero falar de morte, nem de vida. De amor. Também não quero falar. Meu amor sempre é aquele amor interesseiro. Eu dou dinheirinho aqui, dinheirinho aqui. Tá? Para onde que eu vou quando eu morro? Religião limítrofe. Que é o microcosmo do Cone Sombrio da Lua. Porque tudo que é no microcosmo tem microcosmo. Então a região limítrofe aqui, né, guardadas as suas proporções, porque graças a Deus da região limítrofe a gente consegue voltar, né, tem essa proporção. É igualzinho, ou seja, não faz nada. É um eterno marasmo. E é uma angústia terrível, porque, veja bem, tem sentimentos e desejos, emoções que eu preciso de corpo de desejos. Mas tem sentimentos que eu não preciso do corpo de desejos. Vontade, por exemplo, é um sentimento que nasce dentro de mim como espírito divino. Não nasce dentro do meu corpo. Sabedoria, por exemplo, nasce de dentro do meu espírito de vida. Não é verdade? A atividade, o movimento dentro do meu espírito humano. Não nasce? Então, eu tenho tudo isso e não consigo usar. Imagina a angústia, o sofrimento que dá nas pessoas. É mesmo quando a gente é limítrofe. O limítrofe, gente, é uma região em que quando a gente está lá, né, nós estamos lá, nós temos átomos de sementes, está tudo lá, e eu não consigo usar. Passa-se todo o tempo do panorama de vida em que eu fui bonzinho, bonitinho, cuti-cuti, paguei tudo, não fiz nada, não quis saber da parte espiritual, não sei o que, sempre falo coisas que me mantêm naquele estágio de tô bem aqui, não me encho o saco, pago tudo, entendeu? Amor. A pessoa que não está lá, ela me mata, me atropela, me faz qualquer coisa, mas não me deixa aqui. E ela passa todo esse tempo lá. Só que esse tempo que ela passa lá, sofrendo 3 vezes de intensidade, o que ela não fez aqui. Então é uma angústia, parece que não vai acabar nunca. Porque no purgatório, as coisas vão... Você vai levando porrada, mas você vai levando porrada, legal, porrada, né? Tá levando porrada, mas você sabe que vai acabar. Porque você fala assim, eu tô levando porrada aqui aos 70 anos quando eu morri. A porrada vai acabar aos 0 anos. Pô, então tem aqui, né? Certo? E é 1/3 da vida aqui, então 70 dividido por 3, se eu morrer com 70 dividido por 3 é quanto? 23. Então, são 23 anos só, certo? 23 anos de porrada. Beleza, porque depois eu tenho o primeiro céu. Lá na região limítrofe, você não tem essa noção de tempo. Então, é um eterno sofrimento. Eu estou falando tudo isso porque no Cone Sombrio da Lua é bem pior do que isso. Por isso que esse lado da Lua é desintegração. Aí você fala assim, então acabou, não tem mais ninguém lá? Tem vagas. Tem passagem. Tem gente também. Né? Tem gente e tem gente que pode ir para lá ainda. Tem vários candidatos aqui que podem ir para lá. Era melhor que não tivesse vaga. Então, mas tem. Mas o candidato atual é as mesmas atitudes anteriores? Piores. Por que piores? Porque hoje tem mais instrumento para fazer. Qual tipo? Por exemplo, instrumento? É sacanear os outros, não fazer nada. Pior. Hoje a astúcia está muito mais fácil ser usada. Materialismo. Astúcia. O materialismo hoje está muito mais fácil ser materialista. Tanto é que, como o Max Sandel fala aqui, a grande preocupação dos irmãos maiores atualmente é o materialismo, que tende a ser ultramaterialismo. O que está acontecendo com as religiões esotéricas com X do mundo inteiro? Não tão esotérica, que é simples. Quando eu falo esotérica, estou falando de budismo, de hinduísmo, de protestantismo, de catolicismo, taoísmo, confucionismo. Tudo isso são religiões esotéricas com X. O que está acontecendo com elas? Estão diminuindo a quantidade de pessoas que estão interessadas nelas. Só que deveria diminuir as esotéricas e subir as esotéricas com S, ou seja, as escolas preparatórias de iniciação. Não deveria acontecer isso? Esses seres estão aqui, evoluem tanto que eu quero mais. Eu não quero mais dogma, não. Eu não quero mais saber de ficar eu quero saber o que está acontecendo. Eu estou atrás de conhecimento. Deveria estar tudo migrando para a esotérica com S. Não, eles estão saindo da esotérica com X para o materialismo. Por isso está pior. Eu vejo a tendência maior.
de ter mais gente, vai ter que começar a fazer. Não, mais candidatos. De repente vai ter que abrir mais de uma rodoviária. Uma rodoviária só não dá. E o materialismo se resume sempre a poder, fama... Poder mundano, fama mundana e fortuna. Fortuna. Faço tudo para ter isto. É o fazer Vale tudo. Isso eu acho muito bacana de definir, né? Que é o fazer tudo. O cerne disso é manjado, né? Fazer o que tem que fazer para poder chegar. E hoje dá para fazer isso mentalmente. Então, a chance hoje de ter mais candidatos para subir a lua é real. É por isso que eu trabalho dos irmãos maiores toda noite. Né? Agora, lógico, graças a Deus, tem muitos irmãos e irmãs que estão nesse tipo de coisa que de repente bate lá alguma coisa, ou sei lá, e a pessoa volta e se volta para a parte espiritual de uma maneira ou de outra, não interessa, né? Não estamos aqui para questionar, mas se volta e sai desse negócio, porque é um caminho ruim, porque está usando, imagina só, você está usando as facilidades aquarianas para o mal. Você está pegando aquilo que está lá na frente, que está tendo a graça de Deus de trazer para você, para ajudar você na evolução, e você está usando justamente para destruir. Está pior do que na época do Cristo. Porque na época do Cristo era só material ali da era de peixes, era de Ares, que era muito pouquinho. A era de Aquário, ela muda. Porque na era de peixes para Ares, nós estamos falando de região química ainda. Agora da era que nós estamos hoje de peixes para Aquário, é de região química para região etérica. É um salto enorme. E essas pessoas, ao invés de trabalhar para que esse salto ocorra o mais rápido possível, elas estão trabalhando para puxar para baixo. Ou seja, são anticristo. Estão trabalhando contra o plano de redenção do Cristo. Entenderam? Tem que ser, aqui tem que ser claro, porque aqui é uma escola preparatória para a iniciação. Então não adianta a gente falar, não, mas veja bem, uma hora eles entendem, porque são todos irmãos, vamos aqui dar as mãozinhas e orar. Não pode, para o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A gente tem que fazer oração, sim, lógico que tem que fazer oração, por isso que a gente oficia os rituais e tal, porque a gente quer ajudar de alguma forma. Mas a decisão está na mão de cada um desses irmãos, e nós não temos, como o Glauco bem falou, o mínimo direito de chegar lá e tirar o que eles querem. O que não pode fazer é patrocinar. Possibilidade. Há a possibilidade de. Livre-arbítrio sempre é assim. Há a possibilidade de ir para cá ou ir para lá. Por exemplo, nós estudamos aí no domingo passado a questão do Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi escolhido por Cristo. Você acha que Cristo já escolheu o Judas Iscariotes para dizer o seguinte, eu já escolhi você, mas eu sei que você que vai me ferrar? Não. Agora, existia a possibilidade, pela personalidade dele, livre-arbítrio dele, ceder à tentação. A possibilidade existe. A possibilidade de qualquer nós aqui, para ir para o Conde Vila Lua, existe. Vocês acham que não? Será que nós aqui já somos suficiente esperto para ir para lá? A possibilidade existe. Né? Sabemos o caminho. Aliás, o pior ainda, nós já sabemos o caminho. É pior ainda. Entendeu? Porque, gente, tudo é possibilidade. Tudo. Por isso que quando você nasce com um horóscopo, você tem uma possibilidade de fazer um monte de coisa ruim e uma possibilidade de fazer muitas coisas boas. E até reverter as coisas ruins em boas. Ou você tem a possibilidade de continuar ruim, terminar ruim, vai embora ruim, e do outro lado continua ruim, entendeu? O livre-arbítrio, como o Glauco sempre colocou, é maravilhoso. É a liberdade. Total. Justamente o que você mencionou assim, resumiu, sumarizou todos esses pontos. Não tem o que a gente ficar contestando ou falando mais, está muito claro. Aí o Glauco continuará no próximo domingo, esse maravilhoso, você viu, é um assunto assim, nada polêmico. É básico, né? Simples, né? Vocês veem que Para onde nós paramos, a gente continua no próximo domingo, vamos direto para a nossa página. Esse tema é maravilhoso. Tá, então, pessoal, só para a gente pontuar aqui, a gente está encerrando a nossa reunião de hoje e vamos dar continuidade na próxima semana, no próximo domingo, daqui desse ponto onde nós paramos, tá bem? E assim vamos lá para a nossa reunião. Oração Rosa. Para a nossa. Tem pouca coisa para ele falar. Tem muita coisa aí. Estou achando que vai ter mais 2 reuniões aí. Próximo semestre. Não tem problema. Aquele, Não. Aqui nós não temos pressa. Certo? Ninguém vai ganhar. Aliás, ele fala isso no livro. Pô, graças a Deus que começamos nessa vida, né? Olha lá.
Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.